Oi, gente. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao conteúdo de ideologia, referente à semana 2 e um pouco da semana 3 do PET, né? Bom, primeiro a gente precisa saber o que é ideologia. A ideologia é um conjunto de ideias e valores que são capazes de influenciar os indivíduos em algumas tomadas de decisões. Então, por exemplo, quando a gente vê professores se mobilizando para fazerem ou não greve, eles são motivados por interesses comuns, mas também interesses diferentes. No caso, os professores que aderem à greve, eles são críticos ao governo, consideram que a greve é importante para que os direitos dos professores, né, sejam devidamente garantidos, como salários, as devidas condições de trabalho. Já aqueles professores que não aderem à greve, por motivos particulares, podem considerar outras dimensões de decisões como essa. Então, quando a gente se vê influenciado por alguma decisão, alguma forma de ver o mundo, a gente considera que a ideologia está sendo disseminada naquele contexto, né? Então, se a gente for pensar por esse lado, todos os indivíduos, todos os grupos sociais possuem alguma ideologia, né, que é construída por meio da interação social. E aí existem vários autores que têm significados diferentes para o conceito de ideologia. O primeiro deles que a gente vai ver é o Destutt Tracy, que foi um filósofo iluminista francês, e foi ele que criou o conceito de ideologia lá no século XVIII. E aí, para ele, a ideologia era referente a uma ciência das ideias, ou seja, uma forma de racionalizar as ideias, de compreender o mundo com base nas ideias, né? Porque naquela época o mundo poderia ser compreendido tanto pela metafísica, né, que seria um conhecimento baseado naquilo além da matéria, além do que a gente vê empiricamente, né, sensorialmente, e com base na teologia, que seria explicações para fenômenos sociais ou naturais com base na crença em divindades. Então, para ele, a realidade deveria ser explicada com base nas ideias, na racionalidade, com base naquilo que a gente vê no mundo sensível. Então, posteriormente surgiu a perspectiva de ideologia do Marx, que é a perspectiva que as ciências sociais, né, que a sociologia está dentro, mas adere. Né, e por Marx, apenas o desenvolvimento da razão, como o Tracy falava, não era o suficiente para compreender e transformar a realidade. Para ele, era preciso compreender duas esferas da sociedade, que é a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura, no caso, é a parte material da sociedade, né? A parte que produz os bens materiais, que satisfazem as necessidades materiais, e onde as relações sociais de produção se desdobram. Só que também existe a superestrutura, que são as ideias, né, que regulamentam o funcionamento da estrutura, né, a forma com que o mercado vai funcionar, a economia, são regidas por ideias, né? E aí essas ideias integram a superestrutura e correspondem a um conjunto de leis, a própria religião, que também é capaz de influenciar o indivíduo, né? A moral e as organizações políticas. Então, essas duas esferas da realidade, elas têm uma relação mútua. Isso quer dizer que uma influencia a outra, nenhuma delas funciona de maneira isolada. Quando Marx fala que a ideologia é uma falsa ideia da realidade, ele quer dizer que essa ideologia é uma ideologia desenvolvida pela classe dominante e tem o objetivo de manter a classe trabalhadora sobre
seu controle. Então, por exemplo, quando existem crises econômicas, os bancos, né? Aliás, os bancários, os grandes empresários, eles costumam dizer que eles estão à beira da falência e que para que coisas piores não ocorram em relação a essa crise, seria importante aderir às demissões, né? Então, em momentos como esse, o índice de desemprego aumenta, a inflação aumenta, com a ideia de que é para superar a crise, né? Mas, na verdade, os bancos, as grandes empresas, as multinacionais possuem muito dinheiro, capaz, inclusive, de manter os empregos, manter os funcionários trabalhando, manter os salários em dia e sair da crise. São muitos bilhões de reais que essas empresas possuem, né? No caso, as grandes empresas, não são os pequenos empresários que, infelizmente, são atingidos por crises econômicas. Mas os grandes empresários não. Então, a demissão é só uma forma de maximizar os ganhos, né, em períodos de crise e manter os seus interesses em vantagem. Só que quando a superestrutura age, a classe dominada, né, os trabalhadores tendem a achar que a demissão foi por culpa deles mesmos, ou por falta de produtividade, ou por falta de qualificação. E aí eles não têm uma noção real, né, uma noção verdadeira da realidade. Então eles são influenciados por essa superestrutura, que no caso provém de uma ideologia dominante, são manipulados e tendem a achar que a culpa do seu fracasso é deles mesmos, né? Deles mesmos. Então, por isso que o Marx considera que a ideologia é uma falsa ideia da realidade. E aí tem um outro autor também que fala sobre ideologia numa perspectiva um pouco diferente da do Marx, né? É o Antônio Gramsci, é um filósofo político marxista, né? Ele considera que as ideologias são visões de mundo que podem ser desenvolvidas por diferentes classes sociais. Então, assim como a classe dominante tem a superestrutura, que é onde a sua ideologia prevalece, para o Gramsci, a classe dominada também pode ter a sua ideologia, no caso contrária à ideologia dominante. E aí, essa ideologia, ela se materializa por valores e por práticas culturais. Então, para o Gramsci, a cultura defendida por uma determinada classe social, ela é importante nesse processo também. E então, as classes dominantes, elas possuem a capacidade de influenciar as classes dominadas. O Gramsci chama de hegemonia, né, por parte da classe dominante. Agora, quando as classes dominadas se mobilizam de forma contrária à ideologia dominante, que elas são capazes de perceber a manipulação que existe por trás disso, e a exploração que essas ideias produzem nas suas realidades sociais, o Gramsci chama de contra-hegemonia, né? Então, é uma visão contrária à ideologia dominante. Então, bom, para a gente ter uma noção importante da realidade, a gente precisa ter uma noção do que é a ideologia, e que é algo que a gente ouve falar muito, né? Que cada um tem uma ideologia, que existe ideologia na mídia, existe ideologia na escola, existe ideologia na família. Então, a gente tem que ter a noção do que é ideologia para que a gente não reproduza ideias equivocadas, né? E a gente saiba do que a gente está falando. E aí eu queria voltar em uma questão, que é a questão 3 da semana 2 do PET, tá lá na página 131, que eu confundi a questão
E eu queria que a gente voltasse nela. A questão diz o seguinte: a concepção de ideologia em Marx contempla as dimensões expressas nas alternativas a seguir, com exceção de uma. Então, no caso, todas as alternativas dessa questão são referentes à ideia de ideologia do Marx, menos uma. Então, a alternativa A diz que a ideologia para o Marx representa as ideias de uma classe dominante. Sim, né? É a superestrutura que o Marx falou que é capaz de influenciar a ação dos indivíduos a favor da classe dominante. Então, tá certo. Está subordinada às condições materiais da existência. Sim, né? A superestrutura e a infraestrutura se relacionam. A infraestrutura seria essas condições materiais da existência, que são onde se produzem os bens materiais, então uma está subordinada à outra. É concebida como uma falsa consciência da realidade? Sim, porque o Marx sinaliza a existência da superestrutura, que é onde a ideia da classe dominante incide sobre a realidade da classe dominada, da classe trabalhadora. Então, quando uma ideia é superior à outra e uma ideia é capaz de favorecer os seus próprios interesses em detrimento de outra, é uma ideia falsa, não é uma ideia total da realidade. Então, tá certa também a questão C. A alternativa D pertence ao campo da superestrutura. Sim, né, justamente o que a gente estava falando. As superestruturas são compostas pelas ideias, pela religião, pela moral, na perspectiva do Marx. E a alternativa E desenvolve-se de forma interdependente das relações sociais. Não, né? Então, a alternativa E é errada, né? No caso, a única que não contempla a ideia de ideologia na visão do Marx, né? Porque a ideologia, ela tá ali presente nas relações sociais, então ela não é independente delas. Então, no caso aqui, a gente teria que marcar a alternativa E. Depois vocês voltem lá e corrijam, por favor. Então, o vídeo de hoje é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre política e sobre a semana 3 e 4 do material.